Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift. Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você conosco e a gente fica agradecido pela escolha que você fez, não é, Conceição? Verdade, é um prazer estar aqui, Mirtz, é um prazer ter você conosco e vamos lá, sempre tem uma palavra doce para o nosso coração, eu creio que vai ser um momento muito agradável. Obrigada por estar conosco. Hoje a gente vai falar sobre Jesus, a Páscoa e as mulheres. Eu sei que o mês de março já passou, mas no mês de março, nós, como mulheres, celebramos duas coisas que nós achamos muito importantes, como mulheres cristãs. Primeiro, porque o mundo celebra o mês da mulher, né? Um mês dedicado à mulher, e a gente sabe bem os motivos de se Sim. precisar celebrar um mês inteiro das mulheres. E este ano, a Páscoa, que é a Páscoa da Ressurreição, a festa mais importante da nossa vida cristã, também caiu no mês de março, né? Então a gente resolveu juntar essas duas coisas, porque falar da Páscoa de Jesus e de mulheres é assunto para o ano inteiro, não é? É verdade. É um assunto que cabe o ano inteirinho mesmo e dá muito legal a gente poder juntar o significado delas conforme você vai ver no decorrer dessa conversa nossa aqui, né? Sim. A gente vai começar com a Páscoa, né? Porque o mundo celebra a Páscoa de maneira tão diferente, né? E a gente, como cristã, quer lembrar que a palavra Páscoa, que vem de Pesach, que Sim. significa passar por cima, Sim. travessia, né? É uma festa tão importante, tanto para judeus como para nós cristãos, né? E esse foi o nome dado, esse Pesach, essa passagem, ao sacrifício, né? Que os hebreus deveriam fazer para relembrar o sacrifício, a libertação do povo de Israel no Êxodo. Sim. Reporta aquelas 10 pragas que o Senhor Deus mandou no Egito para que o faraó quebrantasse o coração, libertasse o povo. A última praga era a morte de todo Os primogênito. primogênitos. Uhum. Naquela época morreriam todos os primogênitos, tanto até de animais. Sim. Né? E para que o povo de Deus não fosse afetado por isso, Deus orienta que eles matassem um cordeiro. Com ervas amargas. Primeiro matasse um cordeiro que não tivesse defeito nenhum. Defeito nenhum, Né? sim. Olha que legal vai ser juntar isso Sim. ao nosso Jesus Sim. depois, né? Sim. Eles iam matar um cordeiro sem defeito nenhum, e o sangue desse cordeiro seria passado nos umbrais da porta. Sim. E O anjo da morte. quando o anjo da morte passasse e visse o sangue, Sim. ele passaria por cima. Sim. E aquele povo comeria a carne daquele cordeiro, junto com pães sem fermento, Com a família e ervas amargas, e começaria a travessia. A travessia. Né? E é interessante que isso para nós tem um sentido muito forte. Sim. De hoje o sangue ser aspergido também. Hoje nós somos a morada de Deus, né? A porta, os umbrais. Quando o inimigo, o anjo da morte, passa também, a morte já não tem mais poder. Que coisa linda que é Deus, Sim, né? porque daí este foi acontecido no êxodo, na libertação. Sim. Né? Quando Deus vem trazer esperança para aquele povo, Sim. ela vai acontecer para nós em Jesus Cristo. Sim. Quando ele toma o lugar deste cordeiro sem defeito, derrama o sangue dele por nós. Sim. Nós nos apossamos desse sangue para ganhar vida e ganhar liberdade e ganhar esperança. Exatamente. E é interessante, Mirtz, que o Pessah, 14 de Nissan,
Isso, É 14 a de mesma Nissan. data que Cristo foi crucificado. Sim. Então, ele é o cordeiro, o comer o cordeiro com a família e a aspersão do sangue é exatamente Essa isso. perfeição, Ele né? cumpriu isso quando ele morreu e Então, ressuscitou. e você sabe que esta é a data, é o início do outono naquela região e Sim. naquela época. E este ano, assim, coincidentemente, nós também estamos entrando Sim. no outono, né? E eu ouvi dizer, mas eu nem cheguei a ler. Então, eu estou falando uma coisa que eu nem sei direito, que parece que a Igreja Católica, o próprio Papa, quer mexer para reportar a Páscoa de maneira mais significativa, Mais autêntica. mais né? autêntica, É porque, né? na verdade, o Pessá é maravilhoso, é muito importante para o judeu, Para o né? judeu, sim. Para nós, Cristo cumpriu a Sim, Páscoa. ele já cumpriu, Aconteceu, ele já cumpriu é. por nós, aspergiu o sangue está sobre aquele que crê. Mas existe muita tradição Sim, ainda. em cima de uma data, Mertz, que desviou totalmente Claro. daquilo que tem propósito. né? Inclusive, Pela o nossa Pessah, religiosidade. daquela maneira, reporta mais a libertação, a figura de Moisés, enquanto para nós a figura é Cristo. Ali, na verdade, mostrava Cristo. Ressuscitado, Sim. né? Então, quando ele disse, o sangue vos será por sinal, né? Nos umbrais, quando tiver. Naquela época, quando chegou a meia-noite, o anjo veio, né? Passou. E hoje o sangue de Cristo continua sendo a nossa proteção. Sim. Então, a gente achou, assim, importante, porque para nós vale, independente da data, o ano inteiro, todas as vidas, lembrar da ressurreição. A ressurreição é a base da nossa fé. Exatamente. Se ele não tivesse ressuscitado, seria vã a nossa fé. Exatamente. E às vezes você pensa, isso é religião. Não é religião, isso é vida com Deus. Porque nós, agora no tempo que nós vivemos, só pegar um gancho de lembrança sobre o tempo da pandemia, por exemplo, eu não saía da porta da minha casa, porque também tipifica a mim como casa de Deus e a porta da minha casa, que era o que... Então, sem dizer, Senhor, me cobre com teu precioso sangue. Porque a gente pensa, o anjo da morte era lá só nas pragas do Egito. Mas o anjo da morte também traz hoje mortandade, traz tantas coisas. E nós somos guardados debaixo. Então, às vezes, há uma preciosidade em pedir a cobertura do sangue que muitos, até cristãos, estão esquecendo disso, né, Mertz? Aí eu juntei todas essas coisas falando de Cristo, da ressurreição, e juntei as mulheres, porque nós estávamos no mês de março, celebrando o mês das mulheres, né? E justamente pela importância que as mulheres tiveram nesta data. Na data, por exemplo, no dia da crucificação, aos pés da cruz, quando ele estava sendo oferecido como cordeiro, estavam as mulheres. Não só isso, elas ofereciam o ministério de Jesus. É lindo isso. Sim. Era mantido financeiramente por mulheres. Sim, mas neste dia, né, porque eu estava juntando as coisas, os homens não estavam ali. Estavam meio distantes. A gente não está criticando, porque está certo, eles corriam um risco de vida, de quem fosse pego por ali, podiam estar olhando de longe, mas as mulheres também, né? E estava ali a Maria, mãe dele, estava Maria Madalena, estava em uma porção de mulheres. Porque quando Jesus veio, até que isso acontecesse, a crucificação, ele já tinha começado um processo de realmente valorizar a mulher, sabe? Tirar a mulher do lugar que ela tinha estado até então. Porque quando ele veio, a sociedade da época, daquele tempo, ainda privilegiava o homem. Foi muito interessante, Conceição, porque nós, no nosso encontro de mulheres, nós trouxemos até pesquisadoras mesmo e tudo mais, para a gente fazer uma volta, uma narrativa, desde a queda, quando realmente foi dada uma profecia e um castigo para a mulher na queda. A partir dali, em toda a civilização humana, a mulher foi muito, muito sacrificada, né? E quando Jesus veio, nós agora vamos falar de crentes, no meio cristão, mesmo ali no meio judaico,
que era o povo de Deus. Não serviu a Cristo, esperavam o Messias. Sim. Mas era um povo de Deus, Sim. não é? Era um povo chamado de povo de Deus. Cheio né? de religiões, como muitos religião hoje, né? e tudo mais, Sim, né? Então, eles ainda tratavam a mulher assim. Mateus, por exemplo, vai ter uma cena onde eles chamam Jesus para tratar da questão do divórcio. Né? Eles dizem, Moisés nos deu a carta de divórcio. Porque para os judeus, Moisés é o grande herói da fé, aquele Sim. que... Então ele diz assim, como é que o senhor está falando que não pode, né? Porque Jesus disse, a não ser que, né? Moisés nos deu. Aí Jesus vai dizer sempre para eles, sabe por que Moisés deu carta de divórcio para vocês? Pela dureza do coração do homem. Sim. Foi por isso que ele foi, né? Mas não era o propósito de Deus no início. Ainda ele usa a palavra, no início não era assim. Se você não pegar, era o plano por exemplo, original. Se você pegar o plano de Deus, Adão tinha quantas mulheres? Tinha uma só, né? Ele Deus, não criou Deus várias. criou tudo certo. Isso é coisa da nossa alma. Você vai atravessando fronteiras e a indiscriminação contra a mulher tinha aquela época e existe até hoje. Né? Agora naquela época, por exemplo, no judaísmo, é claro que a sociedade sempre foi patriarcal, mas ali esse patriarcal era num sentido bem pesado mesmo, né? Tudo girava em torno das decisões masculinas. Aliás, a iniciação, o rito de iniciação judaico começava com o homem, por causa da circuncisão. Né? Então, já a valorização do masculino. Né? A mulher não tinha direito de nada naquela época. O negócio dela era ficar dentro de casa, cuidando das crianças. E gerar filhos, porque né? a mulher... Gerando filhos. E a mulher, para eles, quem traz a descendência é a mulher. Então, a gente era para uma determinada função. Você é judeu porque você é filho de uma mãe judia. Sim. É preciso que ela seja judia, né? Sim. Então, ela era uma peça fundamental. Mas a maneira como ela era tratada, ela ficava dentro de casa, cuidando dos filhos. Ela não podia estar na rua de jeito nenhum. Se ela estivesse na rua conversando com uma amiga, o marido podia dar carta de divórcio para ela. Hoje tem países que ainda vivem essa... Sim. Ela não era nem contada. Se fosse fazer um censo, um recenseamento, nessa vila tem 300 almas. Significava tem 300 homens. 5.000 homens e mulheres e crianças. E o resto é mulher e criança que não era contada. Era bem assim, né? Sim. Então, era mesmo de procriação, era muito ruim. Era marginalizada pelo fato de ser mulher. Vivia na mais completa obscuridade. Nos cultos, né? Nas sinagogas naquele tempo, também tinha um pátio muito longe onde elas podiam ficar. Eram separadas. Separadas completamente. E, por exemplo, se ela fosse até a sinagoga, se fossem 90 mulheres na sinagoga, e não tivesse 10 homens, não ia ter culto aquele dia. Os varões, né? Sim. Porque o número de mulheres não interessava. O que importava era o número de varões. Gente, era muito ruim ser mulher naquela época. Você vê, hoje nós temos até aí um mês só para mulher. Né? Precisou, né? Mudou. É quase que um mês redentor, né? Mas louvado seja o nome de Jesus, porque realmente ele nos incluiu, né? Lógico, existiam homens de Deus também, como nós citamos aqui, fiéis à sua esposa, valor que Abraão deu para Sara. Existiam as exceções, mas no geral, na alma do homem, tinha essa coisa do homem, né? De ser... Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar um intervalo bem pequeno e a gente volta para continuar essa conversa. Estamos de volta. Nós estamos falando sobre Jesus. Falamos Jesus, a Páscoa e as mulheres. Já falamos um pouco sobre a Páscoa. E agora a gente está focada no que Jesus veio fazer para as mulheres. Porque foi demais. Né? O que Jesus veio modificar. Porque o que acontecia naquela época... Gente, tem algumas coisas que a gente tem que falar porque era assim.
Por exemplo, a mulher na casa, ela era obrigada, era obrigação dela, fazia parte da obrigação. Quando o homem chegava da rua, ela tinha que lavar os pés deles, as mãos deles e o rosto dele. Ele não fazia isso sozinho, sabe? E, gente, lavar os pés, é assim, não, porque naquele tempo não tinha asfalto, então... Sandálias. Usava sandália, Sim. só não tinha sapato. Então, imagine a sujeira encalacrada, né? E ele não fazia nada disso, a mulher tinha a obrigação de fazer isso. E aquilo que a gente já falou, ele podia ter quantas mulheres ele quisesse. E a mulher tinha que conviver com as outras, né? Eu nem tento puxar na minha cabeça o que é que deve ser você dividindo o mesmo... Eu acho que elas deviam dar graças a Deus até de não precisar fazer ao mesmo dia tantas coisas, né? Nós temos histórias de reis como Salomão, um homem de Deus, né? Um homem que A estava Bíblia dentro diz que de um ele teve propósito. todas as mulheres que ele quis, né? Mulheres, concubinas. Todas. Então, nós temos o caso da Esther, de ser levada ocasionalmente até a presença do rei. Essa época, realmente, podia-se ter essas... Agora, e a mulher realmente era tratada, por exemplo, Esther foi muito bem tratada. Sim, mas né? nem todas, mas, né? não eram todas nem que todas, tinham esse privilégio. E assim, e se acontecesse dela porque acontece que a gente conhece a história da samaritana. Teve 5 maridos, já estava no 6º. Ela ia tentando também, porque era uma tentativa de ser bem tratada, de ser acolhida, talvez, né? Bom, mas enfim, cheios de erro, a mulher tinha que sair na rua com o rosto coberto, tá? Sim. E qualquer motivo que o homem tivesse era suficiente para ele dar carta de divórcio para ela, mandar ela embora sem nada. Ela não podia levar nada. Sim. Ela ia para a rua sem nenhum tostão, porque ela não tinha direito à herança, né? Ele não pagava nada para ela. Se ela cozinhasse mal, ele podia mandar ela embora. Simples assim, né? E então, não tinha uma lei naquela época que protegesse a mulher, Sim. né? E hoje a história está bem diferente. Sim, né? Hoje nós estamos com delegacias abertas 24 horas de proteção à mulher, né? Então, elas eram muito mal acolhidas e às vezes só era vantagem para o pai, porque elas sempre tinham que ter um dono. Ou elas pertenciam ao pai delas, depois que casado pertencia ao marido, e se não casasse o pai morresse, pertencia ao irmão, e assim ia, né? Elas eram ensinadas assim, a se submeterem. E não tinham nada, tanto é que quando no Evangelho Jesus vai falar daquela pobre viúva que deu tudo o que tinha, o tudo que ela tinha era 2 moedinhas, porque elas não conseguiam realmente juntar nada, né? Nada. Mas Jesus veio mudar isso. A mulher não participava em nada da vida pública. Elas iam para o campo, sim. Elas plantavam, elas colhiam, elas amassavam semente, trituravam semente para virar farinha, para fazer pão. Tinham que buscar água em poços, né? Baldes de água, tinha que subir e voltar com água. E existiam as exceções, porque a gente fala do geral, né? Como a mulher era mas esse é o tratada padrão no geral, claro. Padrão geral. Por exemplo, numa exceção, a sunamita, ela teve que sair num tempo de que houve falta de muita coisa na região dela. Ela foi para a terra dos filisteus, ficou 7 anos lá, perdeu tudo. E a Bíblia fala que o marido dela era velho. Quando ela voltou, Geazi estava na presença do rei da época, mas era uma coisa fora do padrão. E ela foi diante do rei para requerer as terras e os direitos, os bens, porque ela era muito rica, e ali foi concedido, mas não era um padrão geral. Não era. E em algum outro caso, com algum argumento, que são aqueles que quebravam, né? Sim. Mas, por exemplo, além de fazer todo esse serviço, a roupa, o tecido, fiar, tecer, também era trabalho da mulher, né? E então a mulher sempre trabalhou muito, embora o homem chamasse para ele algumas coisas, né? Eu até o dia que eu repartia isso com as meninas lá na nossa reunião, eu falei, os homens adoram dizer que eles saem
para matar um leão por dia, que eles têm que matar um leão por dia. Aí o meme vem e diz assim, a mulher mata o leão, Sim, tempera. corta, tempera, né? Assa, cozinha Serve, e ainda lava a louça. E ainda serve. Né? Serve e ainda lava a louça, né? Então não tem assim... É um dom né? maravilhoso que Deus né? deu Vai pras mulheres. fazendo mesmo. Mas, queridos, elas não podiam dar ação de graça na mesa. Sim. Elas faziam comida, mas não podiam nem agradecer a Deus por aquela comida, né? E os homens, por exemplo, naquela época, eles tinham que orar 3 vezes por dia. Sim. Né? As mulheres eram isentas dessa obrigação. Agora, olha o absurdo de tudo. Elas sofriam, entre todas as discriminações, uma discriminação fisiológica também, porque ela era considerada impura quando ela estava menstruada. Nos seus dias, sim. Né? Então, queridos, e não é só ela ficar impura, em tudo que ela tocasse... Sim, pós gerar filhos também, porque tem o tempo de sangramento da mulher, também ela era considerada tinha impura. que ficar 40 dias lá, depois tinha que fazer todo um processo de purificação. Sim. Eles tinham leis, eles seguiam a Torá, mas eles tinham também as chamadas leis orais. A Mishnah, a Midrash. Nessas leis, só sobre menstruação da mulher, tinha uma delas que tinha 78 parágrafos, né? Era muita discriminação, queridos, e muito as mulheres mesmo. que estão conosco hoje, às vezes a gente ouve tanta reclamação. A gente que lida com mulheres, né? Porque não aguento isso. Não... Então, veja a dificuldade. Há 2000 anos atrás, sim, né? E o quanto é maravilhoso ser mulher hoje. Hoje, né? Pois é. E Jesus se posicionou contra tudo isso. Aliás, Jesus se posicionou contra todos os marginalizados daquela época, né? Os leprosos, os cegos, os mancos, os coxos. Ele se compadeceu. E a mulher entrou nessa, né? Então, ele acolheu aqueles que eram desprezados mesmo e veio fazer a diferença. E para eles, não tinha diferença não. Podia ser prostituta, podia... Uma mulher né? Considerada... Tocou, Senhor. Tocou. E ele não repreendeu ela dizendo agora eu estou impuro, não, sabe? Ele quebrou barreiras. Acolheu, né? quebrou todas essas barreiras, né? E a gente vai encontrar mesmo Jesus a cada hora, a cada minuto, mudando o patamar, que tanto, porque não eram só os judeus, o Império Romano também, né? Que dá tinha uma maneira bem opressora de tratar a mulher, né? E Jesus vai aceitando, por exemplo, ele aceitou desde uma mulher pecadora, que é aquela cena que a gente vê, que o homem vai recebê-lo, e ele, como homem, deixou de fazer o que ele deveria fazer, o que alguém que recebia tinha que fazer quando chegava um hóspede, né? Ele tinha que ungir, lavar os pés. Ele não tinha feito nada disso. Aí entra uma mulher, que realmente aquela era uma pecadora, e que vai ungir os pés do Senhor, vai ungir com lágrima, enxugar com cabelo, e o outro lá cutucando, falando, se ele soubesse que ela era uma pecadora. A religiosidade. A religiosidade, sabe? E Jesus aceita a adoração dessa mulher, sim. Sabe? Porque ele entende, até porque, né? Devia ser uma pecadora. É claro que não é passar a mão, porque ele diz assim, sempre, vai, não peque mais, sabe? Tem perdão, tem sim, né? Então, Jesus veio mudar esse patamar, sim, né? E um patamar de igualdade. Uma igualdade que Deus já tinha dado no Éden. Essa igualdade existia. Desde o começo, né? Quem mexeu nela foi o próprio homem, né? Foi o homem, né? E ainda Jesus avisa de um risco que eles corriam. Eles falaram, muitos de vocês que se acham os primeiros vão ser os últimos. Sim, né? Muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. Então, o melhor de tudo que eu acho que Jesus foi fazer, porque ele não mudou o patriarcado. Né? A gente fala, sociedade patriarcal, então está tirando o papel do homem? Não, mas ele está falando agora de família, de homem, mulher, filho e filhas, num patamar de igualdade. Sim, de união. De união, de igualdade, né? De um cooperar com o outro, né?
Não competir. Ele vai, por exemplo, lá em Naim, na hora que uma mulher estava indo enterrar o filho, junto com aquele filho dela, meu filho estava indo a vida dela também, porque ela já não tinha marido, o marido Sim. morreu. Nessa situação, a mulher estava acabada. A Bíblia vai falar que Jesus se compadeceu daquela Sim. mulher, sabe? Ele diz para ela assim, não chores, sabe? Jesus se comovia com lágrimas de mulher, não chores, e devolve o filho para ela. Sim. Daí ele devolve a vida dela Sim. também, né? Então, essas coisas assim. Agora, o exemplo maior de todos foi com Maria Madalena. Porque Maria Madalena, ela, além de ser mulher discriminada lá, ela era possessa de 7 demônios. E, gente, e sabe, Conceição? Interessante que ele não fala o que ela fazia. Não, ele fala que ela era... Mas nós não devia sabemos fazer. que uma pessoa possessa de demônios é trabalhoso. É trabalhoso mas que demais. Libertação, né? né? Libertação grande. A gente não deve saber, porque eu acho que era quase que impossível dela fazer qualquer coisa Sim. com 7 demônios incomodando. Sim. E outra coisa interessante que eu acho. Naquela época, as pessoas pegavam um endemoniado e levavam até Jesus, porque o endemoniado não ia. Você acha que ele ia lá para ser liberto? Ele queria mais continuar dominando Sim, a pessoa, como ele né? estava, Então, Maria Madalena foi alcançada por Jesus. Eu acho que não foi a procura dela. Sim. Ele vem e alcança aquela mulher. E né? liberta, né? E liberta essa mulher. E uma mulher que naquela época não podia, por exemplo, testemunhar. Se ela tivesse visto um crime, ela não podia ser testemunha no tribunal porque ela não era confiável. E Jesus dá a Maria Madalena, essa mulher que teve 7 demônios dentro dela, uma oportunidade única de ser a testemunha da ressurreição, que é a base da nossa fé. Sim. Ele dá a chance dela ser a testemunha da derrota de Satanás. Sim, a primeira... Porque esse era o legal. Ela tinha sido possessa de 7 deles. Sim. E naquela hora ela está falando, Tava agora ali, estou vendo a derrota de vocês. Sim, ela vocês estava ali com o né? Senhor. Vocês que me dominaram tanto tempo, Sim. né? Não só ela, mas as outras mulheres que estavam ali. Sim. E os discípulos depois, elas que foram, né? Tanto avisar, é que quando elas foram avisar, eles não acreditaram nela, não. Sim. Né? A Bíblia está escrito que eles não acreditaram E é um nela. privilégio, realmente, o Senhor olhar para essas mulheres e elas estarem ali. Tanto na hora que ele morreu, né? Quanto no momento que ele ressuscitou. E sabe, queridos, você pode falar assim, por que Maria Madalena? Por ser mulher, por estar... Sabe, pelo mesmo jeito que ele escolheu Maria, aquela adolescente de 16 anos. Não é porque elas tiverem mérito nenhum. Não, é por predisposição graça. do coração, Por né? graça, Sim. pura graça do Senhor, né? Pelo fato de ser mulher, né? Mas, lá no começo, no Éden, quando as coisas aconteceram, quando houve a queda, a profecia dizia isso. Sim. A semente da mulher, debaixo dos pés. vai derrotar. Sim. E era o que estava acontecendo naquela hora. De Satanás, né? Exatamente. E hoje, se a gente trouxer essa nossa conversa, que nós não temos muito tempo, mas para o dia de hoje, a mulher tem uma função espiritual muito forte dentro dos lares, na família. Como o Senhor nos deu isso, uma visão ampla dos ministérios, a gente tem que saber o que Deus preparou para nós e nos adequarmos dentro desse propósito, que é muito forte, né, Mirtz, para a mulher hoje. Era o que a gente tinha para você. A gente agradece muito a tua companhia e te convida para estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe.